Oi, bora começar nossa conversa de hoje? Vamos mergulhar numa história, assim, bem intensa do povo judeu. Opa, vamos lá. A gente vai falar de impérios brigando, perseguição religiosa, uma luta mesmo, sabe? Para sobreviver e manter a identidade. Tudo isso baseado em fontes que descrevem essa época. Exatamente. O cenário, ele começa a se desenhar depois que Alexandre o Grande morre. O império dele era gigante, né? Aí ele se parte. E a Judéia fica como? Então, a Judéia acaba ficando sob o domínio dos Seleucidas. E um rei deles em particular, um tal de Antíoco Epífanes, ele vai tentar impor uma mudança bem radical por lá. Antíoco Epífanes, nossa, as fontes até chamam ele de raiz de pecado. Dá para sentir o peso, né? Com certeza. Ele queria então unificar o reino dele, forçando a cultura grega em todo o mundo. A tal da helenização. Isso. E para isso ele proíbe práticas judaicas que eram, tipo, essenciais. Ah, A circuncisão, a guarda do sábado, nossa! e manda fazer sacrifícios a ídolos. E o pior, ele chega a profanar o templo em Jerusalém. Profanar o templo, como assim? Ele ergue lá o que as fontes descrevem como a abominação da desolação. É, É muito forte. E olha, alguns judeus acabaram colaborando, adotando costumes gregos. imagina o choque. Isso devia ser visto como uma ameaça total, né? Não só política, mas a própria fé, a aliança com Deus. Exato. Era uma ameaça existencial mesmo. Corria o risco de apagar a identidade religiosa, cultural do povo, mas, claro, a reação não ia demorar. E onde que a coisa explode? A faísca acende em Modim, com o sacerdote Matatias. Matatias? É. A história que contam é que um judeu foi obedecer o rei e sacrificar num altar pagão. Aí o Matatias, bom, ele teve um ímpeto de justa cólera. E o que ele fez? Matou o judeu e o oficial do rei que estava lá. E ainda destruiu o altar pagão. Foi direto. Uau, que atitude drástica. E aí ele basicamente grita para quem quiser ouvir. Quem for fiel à lei e firme na aliança, me siga. E foge com os 5 filhos para as montanhas. Caramba! Então ali muda tudo. Deixa de ser uma resistência passiva para virar. Uma rebelião armada, exatamente. Mas logo de cara eles têm um problema sério. Qual? São atacados num sábado. E por respeito ao dia sagrado, eles não se defendem. Resultado? Um massacre. Nossa, que dilema terrível. Pois é, isso força eles a tomar uma decisão. Para sobreviver, iam ter que lutar, mesmo no sábado. Senão, a revolta acabava ali. Entendi. E depois que o Matatias morre? Aí assume o filho dele, Judas, que ficou conhecido como Macabeu. Macabeu, o martelo, né? E isso parece que significa isso. Dizem que ele era valente, semelhante a um leão. E ele consegue umas vitórias assim, impressionantes, contra exércitos seleucidas bem maiores. Tipo os de Apolônio e Sérum, que as fontes citam. Esses mesmos. A confiança dele vinha da força que desce do céu, como dizem os textos. E o grande momento é quando ele consegue retomar Jerusalém. E o templo? Ele purifica e rededica o templo, que tinha sido profanado. É um momento crucial. E é daí que vem a festa de Hanukkah, certo? Celebrada até hoje. Exatamente. Essas vitórias do Judas foram fundamentais, não só militarmente, mas o símbolo, né? Restaurar o culto no templo, reacender a esperança. E ele também tinha uma visão, digamos, política. Como assim? Ele mandou emissários para Roma, tentando fazer uma aliança. Ele percebeu que Roma estava crescendo, podia ser um aliado importante contra os Seleucidas. Inteligente, mas ele morre em batalha, né? Não acaba. Os irmãos dele continuam. Primeiro Jonatas, depois Simão. O Jonatas parece que foi bem articulado, né? Navegando nas disputas de poder lá dos Seleucidas. Muito. Ele manobrou entre os pretendentes ao trono, como Demétrio, Alexandre Balas, e acabou sendo nomeado sumo sacerdote, Sumo sacerdote. pela liderança seleucida. Sim. O que foi algo enorme, porque concentrou o poder religioso e, cada vez mais, o político na família dele, os Asmoneus. Entendi. E o Simão, o que ele consegue? O Simão finalmente consegue um período de mais calma, de autonomia para a Judeia. Ele expulsa a guarnição seleucida que ainda estava na fortaleza de Jerusalém. Um símbolo importante da ocupação, imagino. Com certeza. E consegue isenção de impostos do rei Demétrio. O povo reconhece ele como líder, como sumo sacerdote. Até a vinda de um profeta fiel. É a ressalva que fazem. Então, sob o Simão, a Judéia teve um respiro, uma certa prosperidade.
Teve sim uma relativa independência. Ele fortaleceu o país, restaurou a lei. As fontes falam até que Roma e Esparta mandaram mensagens, reconhecendo a situação, reafirmando a amizade. Foi a consolidação da revolta. Que bom. Mas parece que a paz não dura muito. A história dá uma virada bem trágica. O Simão e 2 filhos dele, Matatias e Judas, O que acontece com eles? são assassinados, traiçoeiramente, durante um banquete em Jericó, Não acredito. Por quem? pelo próprio genro do Simão, um tal Ptolomeu, filho de Aburube. Ele queria o poder para ele. Que coisa horrível. Uma traição interna depois de tanta luta contra inimigos externos. Pois é, esse fantasma da traição interna é algo que aparece bastante. Mas a história não termina exatamente aí. Não. Assume a liderança dando continuidade à dinastia, que a gente chama de Hasmoneia. A luta continuou. Uau, que saga. Essa exploração mostra uma resistência incrível, né? Fé, liderança contra a opressão. Mas também essas sombras, os conflitos internos, as traições. Fica mesmo essa reflexão, né? Olhando para essa história toda, o que marca mais é a força da fé, da identidade que resiste mesmo sob pressão, ou é essa ameaça constante que vem de dentro da traição? É algo para se pensar, Verdade. Uma reflexão profunda. sem dúvida. Deus te abençoe.